Glória a Deus, louvado a Deus. Louvado e bendito é o nome do Senhor, nosso Deus, nossa âncora, nossa força, nosso baluarte, nosso Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para celebrar a Deus, para cultuar o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Hoje é domingo, estamos encerrando o domingo aí, já são 19 horas e 23 minutos, né? Mais uma vez, na presença do Senhor, celebrando a Deus, cultuando o nome do Senhor. Aleluia. Agradecendo a todos vocês que já estão compartilhando aí, amém? Para que a gente possa viajar pela palavra de Deus, hoje, nesta noite. E que vocês possam me ajudar, né, a fazer essa live, a fazer esse culto, em nome de Jesus, tá bom? E agradecendo sempre a Deus pelo privilégio de poder ter os irmãos aqui comigo. Amém? Tê-los aqui é motivo de muita alegria para mim e para todos aqueles que estão esparramados por esse Brasilzão, em nome de Jesus. Aqueles que estão esparramados por esse Brasilzão, em nome de Jesus. Ivonete Nascimento, Micilene Gomes, Ednete Bezerra, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Ivonete Nascimento, Micilene Gomes, Ednete Bezerra, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos celebrar a Deus nesta noite, Ana Lúcia de Paula. Amém? Paz do Senhor, minha querida. Vamos celebrar a Deus. Eu quero falar hoje sobre esse tema aí. O vaso de alabastro. O vaso de alabastro. Glória a Deus. Uma das maiores mensagens que eu já preguei. Aleluia. A história de uma mulher. Muitos dizem que ela é Maria Madalena. A nossa querida amiga Maria Madalena. E a história conta que Jesus estava em uma casa, rodeado por pecadores, por pessoas que viviam no pecado. Ele estava em meio de bêbados, em meio de ladrões, ele estava em meio de pessoas que não eram bem confiáveis, Ana Lúcia de Paula. Mas ele estava lá. Porque, como ele sempre dizia, ele veio em busca dos doentes, dos aflitos e daqueles que precisavam de cura. Lucas capítulo 7. Vamos ler lá. Lucas capítulo 7. Nós encontramos ali no versículo... Lucas capítulo 7, nós encontramos a história de um fariseu. Aleluia. Ali no versículo 36, você encontra esta história. A pecadora que ungiu os pés de Jesus convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando e vindo ela por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava-os com seus próprios cabelos. E beijava-lhe nos pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão,
Uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: fale, mestre. Disse-se Jesus: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e as enxugou com seus cabelos. O que eu aprendo aqui nesta história? Eu aprendo que não importa qual grande seja o teu pecado, a tua dor, sempre vai haver uma esperança de perdão. Quando Jesus disse: por isso te digo, perdoados-lhes são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. Palavra de Deus. Esta é a palavra que eu tenho para te dizer nesta noite. Uma palavra de perdão. O Deus que perdoa. O Deus que busca o pobre pecador. Veio o Filho do Homem, amigo de publicanos e pecadores. Mateus 7 fala sobre isso. E no livro de Lucas, nós acabamos de ler essa história. A história de um fariseu chamado Simão. Ele convidou Jesus à sua casa para uma refeição. Esse homem também convida um seleto grupo de líderes religiosos, cada um com a sua religião, para se juntarem à mesa. Então, com certeza, Jesus Cristo estava ali representando o cristianismo, a lei de Moisés, representando o Senhor da glória, representando o perdão, o céu. E quando Jesus chega ali, o grupo de religiosos estão ali, já estão sentados à mesa. E quando é para comer alguma coisa, você sabe que todos vêm correndo. É só você fazer o convite que as pessoas chegam correndo na sua casa. Eles sentaram à mesa com ele. O mais provável é que esses convidados também fossem fariseus. E eu observo aqui que claramente era uma reunião muito religiosa. Uma reunião muito religiosa. Simão e seus companheiros fariseus, eles observavam a lei, davam os dízimos e iam à casa de Deus todos os dias. Eles eram demasiadamente retos a seus próprios olhos.
aquele tipo de crente que ele é muito santo. Ele quer que todo mundo veja a sua santidade. Ele quer que todos vejam o seu zelo e a sua santidade. E isto acaba acontecendo muito hoje em nossos dias, né? O zelo exagerado de muitos crentes que dizem: eu quero apresentar santo, eu quero ser um religioso, eu quero ser um praticante da minha religião. Deus não está procurando isto. Deus está procurando adoradores. Alguém que possa adorá-lo em espírito, em verdade. Mas só que ele estava ali na casa de Simão, o leproso, um fariseu, um homem que era estupidamente religioso, retos, aos seus próprios olhos. Eles imaginavam que eles eram os maiores homens, mais santos de sua geração. Eles achavam que eles eram os mais retos, que eram os mais santos, e Deus me livre de gente assim. Deus me livre de pessoas assim. Eu não tenho muita certeza quanto a por que o fariseu. Por que um fariseu ele convidaria Jesus para jantar? Ainda mais quanto a trazer outros homens religiosos para comer com ele. Eu creio que uma razão possível para o convite seria que Simão e seus amigos queriam determinar se Jesus era profeta ou se ele era um charlatão. Na verdade, eles queriam descartá-lo como tal, como falso profeta. E como diz o andar da carruagem hoje, né? Vamos desmascará-lo. Vamos obrigar a ele a tirar a máscara. Eles estavam lá sentados à mesa com Jesus, cada um defendendo a tua religião, a sua visão, a sua ótica. E Jesus estava ali. Ele foi o último para chegar. Ele não foi bem recebido. Eles não levaram água para ele lavar os pés. A passagem deixa bem claro que Simão conhecia a reputação que Jesus tinha como profeta. A reputação que Jesus tinha como profeta. E eles sabiam que naquela cultura, antigamente ali, era costume saudar todo convidado com uma bacia com água e um pano. A bacia com água e o pano era justamente para lavar o pó dos pés do visitante que chegava à casa do anfitrião. Mas o interessante é que lá não tinha esta bacia com água. Lá também não tinha o pano para que os pés de Jesus fossem lavados. Você teria coragem de tratar Jesus desta maneira se você o convidasse aí na sua casa? Claro que não. Ele era um convidado. Era a cultura. Era o estilo que as pessoas usavam para receber um visitante. O convidado também era saudado com um beijo. Era um beijo dado no rosto ou na testa. E em seguida ele recebia um óleo precioso, oleoso sobre os cabelos, pois esses geralmente estariam necessitando se hidratar por causa da poeira.
mas eles não fizeram isto para Jesus. Vocês estão me entendendo? Mas eles não fizeram isto para Jesus. Mas eles não fizeram isto para Jesus. Ah, gente, quando você convidar Jesus, vem à minha casa, Senhor, entra debaixo do meu telhado, senta à minha mesa. Eu vou te dar uma água na bacia, eu vou lavar os seus pés, eu vou enxugar com a toalha, eu vou derramar um óleo precioso sobre a sua cabeça e vou hidratar os seus cabelos, porque eu sou tua filha. Amém? Mas não foi desse jeito. Eu sou tua filha. Amém? Mas não foi. Ele não fez nada. Ele não fez nada para obedecer o protocolo de como tratar o visitante. E isto acabou trazendo um mal-estar ali nos visitantes. Ao ler esta passagem que eu acabei de ler para vocês aqui no livro de Lucas, parece que Simão havia arranjado de um jeito que os outros convidados se assentariam antes de Jesus chegar. Eles não esperaram Jesus Cristo chegar. Eles foram sentando à mesa, sem esperar ele chegar, Ednete. E é quase certo, esses outros seriam convidados. Eles já estavam refrescados, segundo o costume. Eles já tinham seus pés lavados, já tinham o seu cabelo purificado com óleo, hidratado. Afinal, era o costume. Nenhum fariseu queria ter a reputação de não ser hospitaleiro dentre os companheiros. No entanto, a passagem que eu li, ela deixa bem claro e evidente que não recebeu tal hospitalidade. Jesus não recebeu. A única coisa que recebeu quando ele chegou foi condescendência. Não houve água para lavar os pés e nem tirar a poeira dos mesmos. Não houve nenhum beijo na face de cortesia. Não houve nem mesmo unguento sobre o seu cabelo, sobre a cabeça. E unguento sobre a cabeça é símbolo de salvação, mas não houve. Em vez disso, ele foi levado a uma mesa reclinada. Era uma mesa baixa, que quase encostava ao chão. Ele foi considerado ali na casa de Simão como se fosse um visitante menor. E isto é o erro da gente. Quando a gente considera Jesus Cristo como um visitante menor. Isso é um erro. É um erro que nós temos que evitar. É um erro que nós temos que evitar, mas infelizmente nós acabamos dando a Jesus não muita importância. Não muita importância. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo a Ele: não importa quem é tu. Não importa o que o Senhor veio fazer aqui, não importa. Estamos muito bem aqui sem a sua presença. Eles não deram nada para ele, nem um beijo de cortesia, nada.
Eles o levaram para uma mesa distante. Ele teve de se reclinar em meio aos demais com os pés, ainda cheio de poeira. Nossa! Os pés de Jesus estavam cheios de poeira. Não havia ninguém para lavar os pés do Rei da Glória, o Senhor dos céus, o meu Mestre, o meu Salvador, o meu Senhor. As Escrituras não dizem o que esse grupo religioso estava discutindo ali naquela noite em torno da mesa da ceia. Mas eu posso presumir ou assumir que tinha a ver com teologia. Esse é o problema da igreja hoje, teologia. Ouvimos muita gente falando, olha, se você quer ser pastor, é fácil, é só você estudar em um seminário. E você vai aprender teologia. Teologia. Era o que esses caras estavam estudando ali, discutindo em volta daquela mesa. Você vai à igreja, você vai para ouvir uma palavra de unção, de bênção, e quando você chega lá, você ouve as pessoas discutindo teologia. Teologia. Teologia e nada mais. E esse tem sido o problema hoje da igreja, teologia. Valorizamos muito mais a cultura, o aprendizado. Eu não estou dizendo que a teologia é pecado, não. Eu estou dizendo que há coisas melhores do que ela. A unção, a busca pelo Espírito Santo de Deus, ser cheio da graça. Estava ali discutindo em torno da mesa da ceia, discutindo teologia, discutindo religião. Talvez estava até discutindo, outras coisas. Talvez eles estavam discutindo como arrecadar mais. Talvez estavam discutindo, irmão Silva, estavam discutindo como que nós vamos faturar mais. E Jesus sentado ali em meio àquele grupo de religiosos. Os fariseus se especializavam nesse assunto. E haviam tentado pegar Jesus em outras ocasiões com perguntas fantasiosas. Mas Cristo sabia o que estava no coração desses homens. Ele sabia. E isso logo ficou bem claro. Mas o interessante é que quando eles estavam ali discutindo entre eles, falando sobre religião, Jesus com o pé cheio de poeira, com o cabelo todo cheio de poeira, todo sujo. Ah, gente, sem uma bacia com água, sem uma toalha. A próxima coisa que nós vamos ver é uma mulher das ruas. Uma mulher vai agora entrar ali, naquela ceia. Uma mulher de rua, uma mulher da rua, moradora de rua, uma pecadora. Ela vai agora quebrar a cena. Ela quebra a cena. De algum jeito, essa mulher achou um jeito de entrar ali. Ela já era conhecida no meio, ela passou dentre os empregados da casa e a segurança. E ela subiu até a mesa onde os religiosos estavam jantando.
Às vezes nós não gostamos dessas pessoas, né, gente? Você está lá no shopping, você está lá com tua namorada, você está lá com tua noiva, você está lá com seu marido, com seus filhos, você está comendo um hambúrguer, você está comendo aquela tábua cheia de batata frita, o que mais colocam naquela coisa é batata frita, é 1 quilo de batata frita, e você está pagando 100 a 120 reais para comer batata frita do shopping. Ô, gente, pelo amor de Deus. Ah, gente, não briga comigo, não. Ah, gente, não briga comigo, não. E de repente você está ali comendo uma tábua e entra uma mulher de rua, entra uma criança de rua, entra um mendigo. E ele fala: posso sentar à mesa? Vocês podem me pagar um hambúrguer? Ninguém está comentando. Mas eu te pergunto, como que você iria tratar esta pessoa que entrasse em meio a um jantar no shopping? Como que você trataria esse indivíduo? Vamos. A Bíblia diz que esta mulher veio lá da rua. Ela chegou lá, ela achou o jeito dela, era conhecida, os empregados da casa conheciam ela, quem sabe algum empregado facilitou a entrada dela lá, não sabemos, a Bíblia não fala isso. Eles estavam jantando. E quando ela chega lá, ela não procura Simão. Ela não procura nenhum daqueles fariseus que estavam lá. Ela não procurou eles. Ela vai em busca de Jesus. O texto sagrado diz que ela chega aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Agarrada ao vaso. Ela está literalmente agarrada ao vaso. Ela tem um vaso de perfume agarrada no peito dela, um vaso de alabastro com perfume, e ela está chorando. Ela está chorando. Ela chora copiosamente. E ela chora muito. Quantas vezes você tem chorado para Deus, amado irmãos? Quantas vezes você tem chorado para Deus, amado irmãos? Quantas lágrimas você já derrubou esta semana? E lá está a imagem daquela mulher, sentada à mesa com aqueles 5 religiosos e com Simão e Jesus ali no meio. 5 com mais 6 e com Jesus 7. Torna-se a presença de Deus no meio dos pecadores e no meio das pecadoras. Se você é pecador, Jesus está aqui agora no nosso meio. Aleluia. Os irmãos não querem comentar, eu vou comentar. Eu sou pecador. Jesus está aqui. Eu sou pecador. Jesus está aqui. Aleluia. Simão e os amigos dele devem ter ficado muito abalados para agir em verdade. Eles ficaram paralisados. Quando eles viram aquela mulher, uma pecadora, muitos dizem que era uma prostituta,
que estava ali diante do Rei da Glória, diante da palavra encarnada. Aleluia. Gente, eles ficaram paralisados pelo choque, porque eles reconheceram aquela mulher, eles a reconheceram. Eles a reconheceram como sendo uma grande pecadora na cidade. Olha, grande pecadora na cidade. Nós sabemos quem é pecador, né? Nós temos esta mania de ficar julgando as pessoas como se a gente conhecesse a vida de cada um. Eu já preguei aqui há umas lives aí, a Missilene Gomes deve que ela assistiu essa live, quando eu disse que nós estamos com o martelo de julgamento na mão, né? E batemos o martelo toda hora. Condenado, condenado, condenado. Eu posso imaginar que eles começaram a pensar. Ela poderia ter sido uma prostituta. Eles pensaram, que coisa embaraçosa, uma pecadora desta invadindo a reunião de Jesus. A reunião de Jesus, olha, chegou na igreja, uma pecadora. Chegou na igreja, uma pecadora. Tem o bêbado parado lá fora na igreja, podemos deixar o bêbado entrar aqui ou vamos mandá-lo embora? Estávamos conversando aqui sobre teologia e de repente esta mulher de rua rompeu dentro aqui desse jeito e acabou com a reunião. Oh, gente, isto é incrível. Aleluia. A mulher pecadora, ela se ajoelha, envolve os pés de Jesus cheio de poeira, ela abraça os pés de Jesus literalmente, com as mãos, e começa a banhá-los com suas lágrimas. Diante disso, os fariseus devem ter ficado com o coração acelerado e respirando fundo, né? Dizendo, oh não, oh não. Como que Jesus pode permitir uma pecadora o toque? É contra a lei ter contato com qualquer pessoa impura. Ele não podia tocá-la, e nem ela tocá-lo. Ele não deveria nem deixá-la tocar suas roupas, mesmo assim ela está permitindo que uma prostituta pegue os seus pés. Nesse momento ela faz algo impensável. Já não basta ela ter pegado os pés de Jesus e abraçado os pés de Jesus, beijado os pés de Jesus. Estava lavando com as próprias lágrimas. Agora ela vai fazer algo, ela vai muito mais além. O verdadeiro adorador, ele não se contenta. O verdadeiro adorador, ele vai mais longe. O verdadeiro adorador, ele não se contenta em estar apenas gritando, dando glória, louvando, não. O verdadeiro adorador, ele vai mais além. Ele vai muito mais além. E ela foi. E nesse momento ela vai fazer algo que era condenado pela lei. Ela solta os cabelos. Ela pega os seus cabelos e solta os cabelos.
Nenhuma mulher judia decente faria um ato destes em público. Mas esta mulher de má reputação usou os cabelos. Ela usou os cabelos para deixar os pés de Jesus limpos. Finalmente, ela abre o vaso de alabastro e derrama perfume sobre os pés de Jesus. Ela derrama. Ela vai derramando o perfume sobre os pés de Jesus. Os judeus estão olhando. Eles ficaram indignados, pensando: que vergonha! Isso é erotismo. Jesus não pode ser profeta. Ele não pode ser profeta. Se ele fosse realmente enviado de Deus, saberia que essa mulher é má. E pararia essa exibição de carnalidade agora mesmo, não é isso que acontece na igreja? Em verdade, a Escritura diz que foi exatamente isso que Simão pensou. Foi exatamente isso que Simão pensou. Impressionante. Mas Jesus leu a mente de Simão e anunciou: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Agora Jesus ele tira o olhar da pecadora e ele se volta para Simão. Eu quero nesta noite avaliar as palavras que Jesus falou. As palavras que ele falou para Simão. Eu já li essa história dezenas de vezes. Eu fui parado pelo Espírito Santo e o ouvi cochichando a mim. A paz do Senhor, Maélia Silveira. O Espírito Santo começou a cochichar no meu ouvido, dizendo: Abraão, uma coisa eu vou te dizer nessa história. Em realidade, creio que o Senhor tem algo a dizer a todos nós aqui que está na live. Mesmo você que parou de comentar e não está comentando mais, o Senhor está falando com você nesta noite. Eu me senti estimulado a me colocar nessa história, ao lado daquela pecadora e ao lado de Jesus. E eu comecei então a me examinar a mim mesmo, à luz da sua verdade. Imediatamente, amados, quando eu comecei a estudar esse texto da mulher pecadora lavando os pés de Jesus com as lágrimas, enxugando com o cabelo, eu comecei a me examinar e vi que há dois tipos de espírito agindo nessa passagem da pecadora. Aqui está o espírito do fariseirismo, o espírito dos legalistas, e há também o espírito perdoador e restaurador de Cristo. Os fariseus deixam fluir um espírito de condenação, condenatório, do tipo: sou mais santo do que você. Não é verdade? Não é assim que vocês pensam? Sou mais santo do que você. Eles estavam julgando tanto. A paz, Fabiano, Deus te abençoe. Eles estavam julgando tanto a conhecida mulher, quanto Jesus também. Se esse homem soubesse qual é a mulher que está lhe tocando, ele logo iria pará-la, porque ele não sabe que ela é uma mulher pecadora. E se ele fosse profeta mesmo, ele ia entender que esta mulher é imunda. Para você, todo mundo é imundo. E ao mesmo tempo que nós nos colocamos como advogados e nos colocamos também como juiz no lugar de Deus e como advogado no lugar de Jesus. A igreja está cheia de gente assim. Nós julgamos as pessoas pela roupa.
Às vezes julgamos uma irmã dentro da igreja porque ela não tem os dentes na boca, ou porque ela chega de chinela havaiana para assistir o culto de domingo na adoração. Julgamos as pessoas pela roupa que elas vestem. Julgamos as pessoas pelo carro que ela dirige, ou se ela anda de bicicleta, ou se ela anda a pé, ou se ela vai de busão para a igreja. E nós chegamos à tristeza de achar que isto não é agradável a Deus. Jesus estava ali com o espírito de perdão e de restauração, mas Simão estava com o espírito de julgamento e de condenação. Então Jesus se volta para Simão e fala: eu tenho algo para te dizer. Jesus tem algo para dizer para todos vocês que estão me assistindo hoje. Para você mesmo que está aí atrás do vídeo, você tem medo de comentar. Você está com o rabo preso. Porque você tem feito a mesma coisa do que esses fariseus tinham feito com essa pobre mulher. Olha, eu confesso que ao me colocar dentro desta cena, o meu primeiro pensamento foi: claro que eu tenho o Espírito de Jesus e sei que você também tem. Claro que sou amigo dos pecadores. Para que eu vou ser amigo de santo? O santo não precisa mais de mim. Ele já é santo. Se eu tenho o Espírito de Jesus, eu vou ser amigo dos pecadores. Eu passei anos ministrando dentro do leprosário, cheio de leprosos aqui em Betim. E até hoje eu ministro lá. Eu já falei muito para viciados, alcoólatras, prostitutas, aos piores pecadores do mundo. Eu não tenho nenhum farisaísmo em mim. Eu não sei julgar ninguém, porque esse não é o meu trabalho. Eu pensava sempre assim, na verdade, a maioria de nós pensa assim: eu não sou esse tipo de crente, eu não julgo as pessoas. Mas o interessante é que o espírito de farisaísmo é que argumenta: eu não sou como os outros, eu sou mais justo, eu sou mais santo. O que derrubou Jó do cavalo foi justiça própria. Justiça própria tem sido o problema de muitos crentes. Às vezes a maioria de nós permite que a inveja, o ciúme ou a raiva deem cor à nossa opinião sobre os outros. Por que as minhas lives não têm audiência? Ultimamente eu tenho tido 30, no máximo 40 visualizações das lives que eu faço. Eu estou há 50 minutos no ar e só tem 5 pessoas me assistindo e demora, eles saem do ar. Porque eles veem que eu estou pregando a verdade. Eles veem que eu estou pregando a verdade. Adélia Silva, seja bem-vinda. A melhor definição de fariseu é aquele que monitora os pecados dos outros. Gente, pessoas que ficam monitorando o pecado alheio. Você não foi chamado para ficar monitorando o pecado dos outros, né, Adélia? Você tem muito problema para resolver por você mesmo, pela tua família. Por que você vai perder tempo monitorando o pecado do vizinho, o pecado do pastor, o pecado da filha do pastor, o pecado do membro das igrejas?
Os fariseus faziam isso. Aquele que monitora os pecados dos outros, enquanto ele se justifica a si mesmo, a si próprio. Jesus está ilustrando isso, apontando para a oração do fariseu no templo. A oração do fariseu era desse jeito: olha, graça te dou porque não sou como os demais homens. Mas você também não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que o bêbado. Eu não sou melhor do que a prostituta que se vende para ganhar o pão de cada dia. Eu não sou melhor do que o viciado em drogas. Não, eu não sou melhor do que ninguém. Olha, e a oração do fariseu era essa: porque graça te dou, porque não sou como os demais homens. Ladrões, roubadores, injustos, adúlteros. Olha, eu faço jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Gente, eu tô ficando careca de tanto ouvir isso aqui no Facebook. Eu dou dízimo disso, dou dízimo daquilo, eu jejuo uma semana inteira. Gente, Jesus ele falou com os discípulos aquela vez: você só consegue expulsar uma casta de demônio por jejum e oração, porque ele estava ensinando aos seus discípulos os primeiros passos da fé. Mas hoje, você expulsa o demônio, não é somente com jejum e oração, não. Isso ajuda. Mas você expulsa demônios usando o soberano nome de Jesus. Aprenda isso. O espírito farisaico diz: todos os demais estão no erro. A gente tem a mania de falar que todos os católicos vão para o inferno por causa das imagens que eles adoram. Nós não temos autoridade para ficar falando isso dos outros. Todos os demais estão no erro. Quem é você para apontar o erro dos outros? Por toda a volta vejo apenas pecados e pessoas fazendo concessões. Nós não estamos aqui, amados, fazendo concessões para que você peque, para que você continue pecando. Nós não estamos aqui para fazer isso. Vocês entenderam? Mas eu faço certo. Sou um defensor da verdade. Eu sou um defensor da verdade, mas sem querer julgar os outros. Falando com eles que eu estou certo e que eles estão errados. Falando com eles que eu estou certo e que eles estão errados. Não é isso. O que Jesus tinha a dizer para Simão Luís Carlos de Oliveira? Seja bem-vindo, meu querido. Cristo, então, ele conta para Simão uma parábola. Ele fala sobre 2 homens que deviam dinheiro a um credor. Ele fala sobre um que devia 500 denários. E fala sobre o outro que devia somente 50 denários. Nem o 500 denários poderia pagá-lo, e nem o de 50 denários poderia pagar o devedor, o credor. Então o credor veio e perdoou tanto aquele que devia 500 como aquele que devia 50. Então, ele perdoou todos os 2. Qual deles, portanto, vai amar mais o credor? Vamos. É isso que eu estou te perguntando. Quem você vai perdoar mais? Eu vou dar um exemplo aqui. O Luís Carlos tem uma pousada. Eu não digo que ele tem. Ela é de Deus. Deus, ele penhorou esta pousada para o Luís Carlos cuidar dela. Ele é o zelador desta pousada, o administrador dela.
Alguém chega, aluga a casa do Luiz Carlos, a pousada onde ele administra, e esse cidadão fica devendo R$ 700 para o Luiz Carlos. Aí vem outro cidadão, fica devendo a ele somente R$ 200. E o primeiro começa a dizer: Luiz, eu estou desempregado, eu acabei perdendo o emprego enquanto eu estou aqui na pousada, a minha esposa me ligou, a minha luz foi cortada, estou passando muita dificuldade, não tem como você me perdoar essa dívida. O Luiz Carlos fala com o coração quebrado, porque o Luiz Carlos é um homem generoso. E o Luiz Carlos vem e fala com ele: olha, eu te perdoo, você não precisa me pagar mais. E aí aquele que deve 200, ele ouve o Luiz Carlos perdoando. E ele chega no Luiz Carlos e fala: Luiz, eu estou na mesma situação que o primeiro devedor. Ele te devia 700, eu te devo somente 200. Não tem como você estender o perdão da dívida para mim também? E o Luiz então fala: meu Deus, eu já perdi 700 e agora eu vou perder mais 200. Mas só que o Luiz Carlos sabe que quando ele libera perdão, que quando ele age no perdão da restauração, ele está trabalhando com vidas, ele está trabalhando com corações, gente que tem família. E como ele também tem família, ele tem conta para pagar. Mas o Luiz Carlos tem um grande Deus, tem um grande Deus. Então ele fala com o segundo também: não tem problema, eu te perdoo os seus R$ 200 que você me deve. E aí eu te pergunto, qual desses dois vai amar mais o Luiz Carlos? Aquele que o Luiz perdoou R$ 700 ou aquele que o Luiz perdoou apenas R$ 200? É isso que Jesus está perguntando aqui. Qual desses dois vai amar mais o irmão Luiz? Qual deles vai amar mais o seu Senhor? Aqui Jesus está falando que para o perdão não tem limite. Então é isso que Jesus fala com Simão. Porque Simão, aí Jesus fala: Simão, responda para mim, qual deles amará mais o perdoador? E Simão entendeu a mensagem. Porque o versículo seguinte diz: respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Na nossa mente, no nosso coração, nós achamos que Deus nos perdoa dentro do limite que nós pecamos, que nós devemos. Se eu devo uma fortuna para Deus, Ele vai me perdoar mais do que aquele que deve 10 denários. Não. O perdão de Deus é sem reserva para todos. Qual foi exatamente a mensagem que Cristo deu aqui nesta passagem a esse fariseu? Jesus estava dizendo a Simão: é você que precisa de perdão, Simão. É você que precisa de perdão, Simão. É você que precisa de perdão, Simão. É você que precisa. Aleluia, isso é sério, gente. É muito sério o que eu estou falando com os amados irmãos hoje à noite. Veja, quando Jesus de início disse a ele: uma coisa tenho a dizer-te. Jesus estava querendo dizer aqui: quero mostrar o que está em teu coração, Simão. Eu quero mostrar o que está em teu coração. Esse momento, em volta da mesa que ele estava sentado, não tem nada a ver com essa mulher que aqui chegou. Jesus falou com Simão: olha, não tem nada a ver com essa mulher que aqui chegou em volta da mesa.
tem a ver com você, Simão. Tem a ver com você. Tem a ver com o espírito que há em ti. Simão, você é orgulhoso. Isso tem a ver com o espírito de orgulho que está no teu coração. E na igreja está cheio disso. Orgulho religioso. Arrogância religiosa. O espírito de condenação. A tua falta de compaixão. É isto que Jesus estava falando aqui. A igreja não precisa de religiosa. A igreja não precisa de fariseu. A igreja não precisa de legalistas, Fabiano. A igreja não precisa de ninguém para ficar jogando pedra. O mundo já faz isso. A igreja não está aqui para ficar jogando pedra nas pessoas. A igreja não está aqui para poder ficar jogando pedrada no pecador, na pecadora. Um pregador aí chamado Tavares, só falei o sobrenome dele, Tavares, estava chamando algumas irmãs da igreja, ali dentro da igreja, pregando em cima do púlpito, chamando algumas irmãs de prostitutas, dizendo que elas se vestiam como prostituta. A igreja não precisa desse tipo de pregadores. O que você faz com um pregador desse? O que você faz com um pregador desse? Espírito de orgulho, espírito de religião, espírito de arrogância, de condenação, falta de compaixão. Jesus estava dizendo ao orgulhoso fariseu, basicamente, ele estava dizendo, essa mulher assim, chamada ímpia, ela conhece as profundidades da depravação, ela conhece. Essa mulher que ungiu meus pés com o cabelo, ungiu com óleo, lavou meus pés com lágrimas, lavou eles com suas lágrimas, essa mulher sabe o que ela merece. Ela merece condenação. E quando essa mulher entra aqui na sua casa, Simão, e começa a lavar os meus pés, e começa a enxugar os meus pés com os cabelos, ela está mostrando para você e para mim que ela não tem mais esperança, que ela admite a desesperança e vê a si própria como a pior das pecadoras. Então não é preciso que você fique condenando ela. A razão crucial para ela ter vindo aqui fazer isso, ela veio aqui hoje, Simão, aqui dentro desta casa, é porque ela está agradecida pela misericórdia e pela purificação que eu dei a esta mulher. Ela foi buscar misericórdia. Ela foi buscar compaixão. E nós que pregamos tanto, falando Jesus está aqui na Assembleia de Deus, Jesus está aqui na Metodista, Jesus está aqui na Quadrangular, está na Universal, está na Mundial. Ah, Jesus está aqui nas grandes presbiterianas, Jesus está aqui nas luteranas, está aqui nas Renascer em Cristo, está aqui nas Quadrangulares, nas Nazareno, tá? Se ele está aqui, aqui tem que ter misericórdia, aqui tem que ter compaixão. Porque aonde Jesus está, tem perdão, tem amor, tem compaixão e tem misericórdia. Mas não é isso que eu estou vendo. Não é isso que eu estou vendo. O que eu estou vendo é muita demagogia. Valeu pela frase, pela palavra, Luiz Carlos. Demagogia. Demagogo. Nos sentimos muito santarrões. Está cheio de santarrões. Tem gente que usa o Facebook para ficar martelando as pessoas.
Tem gente que usa o Facebook para ficar apontando o pecado e erro dos outros. São um bando de idiotas que estão se condenando a si mesmo. Justiça própria é pecado. Essa mulher, ela vê o teu desdém por ela. É isso que Jesus falou com Simão. Essa mulher está vendo o que você está fazendo contra ela. Ela está vendo. Simão, ela está ouvindo os cochichos entre vocês todos aí e sente a tua ira condenando ela. Você acha que as pessoas não notam? Quando você chega na igreja, todo mundo olha para trás para ver quem entrou. Quem chegou na igreja? Todos que chegam dentro da casa de Deus é notado. Quase ninguém fica olhando para o altar. Todo mundo fica de olho na porta de entrada. Eu não sei por que as pessoas fazem isso. Fica todo mundo olhando para o irmão, olhando para a irmã. Ah, que roupa que a irmã está usando. Qual é a cor do seu sapato, o coque de cabelo dela. A cor do paletó do pastor. Chegou alguém na igreja, amado, pode estar cantando, o pregador pode estar pregando, a pessoa vira e olha para trás. É a Adélia que está chegando atrasada na igreja, olha, já é 8h30. A igreja não era para ser assim. Os pecadores estão vendo você cochichando. Os pecadores estão vendo a sua ira condenando eles. Gente, uma coisa mais triste, uma coisa sem vergonha, uma coisa triste de ver é um crente xingando o Lula. Xingando o Lula aqui no Face. Xingando o Bolsonaro. Xingando a autoridade aqui no ar. Crente usando o Face, usando o YouTube. Crentes que se dizem cristãos, que tomam Santa Ceia todo mês. Crentes que se dizem crentes, nascidos de novo. Direto estão chamando Lula de ladrão, de sem vergonha, de macumbeiro, de beberrão. Quem é você? Quem somos nós? E nós somos o quê? Eles estão vendo. Foi isso que Jesus falou com Simão. Simão, estão vendo os seus cochichos. Nós temos que parar com isso, gente. Crente não está aqui para ficar xingando os outros, falando mal das pessoas. O que você tem a ver com isso? O que você tem a ver se o cara roubou, se o cara deixou de roubar? Esse problema não é seu. O seu trabalho é pregar o evangelho. Olha, se você não quer viver essa vida de misericórdia, de compaixão, de perdão, de esperança, de amor, é melhor você abandonar o evangelho. Deixa de pregar esse livro, volta para o mundo. Você quer viver vivendo dentro do amor ao mesmo tempo, dentro do ódio? Você quer pregar paz e você começar a fazer violência? Você chega na ferramenta do Face, você está proliferando violência. Você chega no YouTube, é a mesma coisa. No Instagram é a mesma coisa. E quando você vai ver, o cara é membro da Assembleia de Deus, o cara toma Santa Ceia todo dia, toda semana. E quando você olha, o cara é até pastor. Sabe por que acontece isso? Porque os púlpitos das igrejas estão calados, porque não temos mais escola bíblica dominical. Seguimos
o ritual de uma revista, mas não seguimos o que diz a palavra de Deus. Esse tem sido o nosso problema. Entre vocês todos, esta pecadora está sentindo a ira de vocês. Mas por sua vez, ela não te julga. Ela não te julga. A prostituta não vai te julgar. O bêbado, ele não vai te julgar. O morador de rua, ele não vai te julgar. Ele vai te julgar você para quê? Para que ele vai te julgar? Mas você se sente o cabra macho. Você se sente na qualidade de juiz e condenador, né? E aí você começa a condenar, né? Isso é muito feio. Se pegar a direita, crucifica. Se a esquerda pegar a direita, crucifica. Isso é muito feio. A igreja não pode se envolver nessas coisas. Eu sei que a política é do capeta, a política é do diabo. Quem entra na política envereda pelo mundo e pelo caminho da perdição. Você está entendendo? A maioria dos pregadores dos Gideões Internacionais de Camboriú, Santa Catarina, eles fizeram isso. A maioria deles deixaram seus púlpitos, deixaram seus altares em segundo plano e foram para Brasília. Enveredaram pelo mundo da política e a maioria deles estão um fracasso na pregação. Mas eu não vou julgá-los. É o caminho que eles preferiram, o caminho de Balaão. Quem vai julgá-los? Deus. O tempo dirá isso. Você colhe aquilo que você planta, meu irmão. Mas esta pobre pecadora, ela não está te julgando, Simão. Ela te ama a despeito disso. Porque ela conhece do que foi perdoada. Quando essa pecadora foi perdoada pelo grande perdão de Cristo, ela começou a amar a todos ali naquela sala de jantar. Quando o pecador é perdoado, ele é capaz de amar a todos, por ter sido tão amada, apesar dos seus pecados. Era por isso que, de madrugada ainda, Maria Madalena estava lá na porta do sepulcro, querendo levar Jesus para a casa dela. Porque ela se sentiu na obrigação de fazer isso. Ela se sentia agradecida. Ela se sentia agraciada. Agora, ela sente que não tem o direito de julgar os outros. Depois que Jesus te salvou, depois que Jesus te purificou, você não tem o direito de julgar as pessoas. Nós, como igreja, não temos direito de julgar ninguém, Adélia. Ninguém. Ninguém. Você não precisa tomar o lugar de Deus. Deus é capaz. Então Jesus está falando isto para Simão. Mas você, Simão, você não vê a depravação do teu próprio coração. Crente que fica julgando os outros, ele é um crente depravado. Simão, ele era um fariseu que seguia a lei mosaica, mas ele era um depravado. A depravação do coração dele. Quando você julga outros, você se torna um crente depravado. A maioria dos pregadores legalistas são os que mais caem em pecado de adultério. Eles condenam tanto que acabam entrando na própria condenação que eles falaram. E eu tenho visto isso acontecendo quase sempre. Eles são muito confortados. Olha,
Você se sente confortado, né? Quando você fica julgando os outros, né? Você se sente bem. Tem gente que faz do julgamento alheio uma felicidade para ele. Ah, eu me sinto bem quando eu estou julgando. Eu me sinto lá em cima da vítima. Se os irmãos quiserem apertar aqui o tinino aqui do Facebook, eu agradeço, tá bom? Esse aqui, ó. Ó, o meu não tá dando pra dar lá, tá saindo. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Está aí, ó. O Facebook adora quando acontece isso aqui, ó. Quem sabe o povo tá gostando da live. Ó, o irmão Luiz Carlos tá jogando um monte de coração aí pra cima. Olha, Simão, você não vê que precisa tanto mais dessa misericórdia? Jesus falou que Simão precisava mais de perdão do que aquela mulher. Aquela mulher estava com o coração quebrado, irmã Cícera. Aquela mulher precisava de perdão. Simão, você acha que ela precisa de muito perdão? E você precisa de pouco perdão? Mas não é assim. Olha, avalie o que Jesus havia previamente dito aos fariseus. O que sai do homem é isso que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, as avarezas, os adultérios, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm do coração, vêm de dentro e contaminam o homem. Marcos 7, 20 e 23. Olha quanto fruto da carne que Jesus falou aqui, ó. Maus desígnios, prostituição, furtos, homicídio, adultério, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. É Jesus que está falando. Em meus 36 anos de ministério, eu já vi tanta tolice, eu já vi tanta coisa falsa, tanto mercantilismo do evangelho, falsas doutrinas, e eu entendo que tudo isso feriu Jesus. Jesus se sentiu ferido. Você lembra quando ele expulsou os cambistas em seus dias e mostrou o que era falso? Mas reservou suas denúncias mais incisivas para o farisaísmo. A coisa que Jesus mais odiava era o farisaísmo. E uma das coisas que eu tenho pedido a Deus é para que Ele mostre para mim o farisaísmo em meu próprio coração. Eu não quero ser como Simão. Eu tenho orado e tenho orado bastante. Eu tenho orado, Jesus, antes de eu pregar outro sermão sobre a situação da tua igreja, antes de me falar alguma coisa sobre os defeitos dos outros ministérios, por favor, mostre-me o meu coração. Por que você está falando de mim? Por que você está falando para Deus mostrar o meu ministério para você, meu irmão? Né, Reinildo de Matos? Peça para Deus mostrar o teu ministério para você melhorar o teu ministério a cada dia. Para que você fica preocupado com o defeito dos outros?
Peça para Deus mostrar o seu defeito. Vou orar, irmã Adélia, pela tua família, tá bom? É o que eu peço a Deus todo dia. Mostre-me o meu próprio coração. Santo Espírito poderoso, cirurgião, corte fundo o meu câncer e tira uma radiografia do meu coração. Mostre-me o orgulho, a dureza do meu próprio coração. Faça uma oração assim, meus amados irmãos. Eu estava lendo há pouco tempo que existe no Brasil mais de 3.700.000 denominações pentecostais no Brasil. E cerca de 27 milhões de pentecostais pelo mundo, de congregações. Além da Assembleia de Deus onde eu congrego. Há milhares de grupos carismáticos, pequenas denominações no Brasil, na Argentina, na Nigéria e nos países africanos. Os batistas não estão muito aquém no número de vários grupos. Muitas dessas denominações são doutrinamente boas, fazem um grande trabalho. Estão levantando igrejas espirituais, estão poderosamente pregando o Evangelho, ganhando muita alma para Jesus. Mas também há muita coisa que é blasfema dentro dessas igrejas. Há muitos falsos profetas. Há muito pedido de dinheiro dos pobres. Esse tem sido o problema da igreja pentecostal no Brasil e no mundo. Pedir dinheiro para os pobres. Porque o que sustenta as igrejas hoje, 70% são os pobres. O dinheiro dos idosos e das viúvas. Na era de Cristo não era diferente. Havia muitos tipos de fariseus no ramo de saduceus, sacerdotes se debatendo. As falsas doutrinas abundavam, viúvas eram roubadas. Os idosos tinham suas casas roubadas, tudo por motivo religioso. Não é o que acontece hoje, Renildo? É a mesma coisa. Jesus disse, ele deixa bem claro que um dia os perpetradores destes atos seriam julgados. Irá cada um ficar diante dele naquele dia e dar contas pelo que fez, mesmo assim enquanto ministravam na terra. Ele se recusava a gastar tempo monitorando os negócios dessas pessoas. Jesus nunca preocupou com isso. Ele não estava ainda sentado sobre o seu trono de juízo, vocês me entendem, né? Ele disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Ele colocava a concentração seriamente na obra do reino. Esse era o trabalho dele. Então, de hoje para frente, você vai ver um crescimento de tolices, um crescimento de falsidade dentro da igreja, como nunca houve antes. Anjos de luz irão surgir. Serão pastores, serão evangelistas, possuídos por demônios. Olha, eu estou falando isso aqui é forte. Você vai ver de hoje para frente falsidade dentro da igreja como nunca houve antes. Anjos de luz irão surgir. E vai ser pastores, evangelistas possuídos por demônios, com discurso cheio de lábia, enfático, sedutor. Esses homens terão forças com sua presença, suavidade na pregação, de uma palavra totalmente inspirada pelo diabo. E já está acontecendo aí.
Tem uma tal de apóstola em São Paulo aí que os crentes estão colocando nota de R$100 nos pés dela, em cima do púlpito. Há pouco tempo eu vi um evangelista deste na televisão apresentando um trabalho de levantamento de fundos. Eu ouvi uma senhora que deu R$100 para o seu ministério e dentro de semana recebeu uma herança de mais de $800 mil. Testemunho dessas coisas. Eu doei meu apartamento e Deus me deu 8 apartamentos. Doei meu carro, Deus me deu 10. E por aí vai. Então, gente, quando eu ligo a televisão, eu fico diante da minha poltrona, eu assisto essas coisas e eu fico em choque. Uma sedução em cima do altar, caminhando pela plataforma, e logo eu acabo ficando com raiva. E eu grito dos céus: quem vai desmascarar esse homem? Quem? Mas a próxima coisa que eu entendi foi o Senhor me cochichando ao meu ouvido, ao meu coração: não, você não vai denunciá-lo, você vai deixar esse cara em paz. Um cego guia outro cego, e todos acabam caindo no barranco. Eu acredito de verdade, olha para você ver, aonde que está indo parar a nossa Assembleia de Deus? Vamos. Já deixamos de ser aquela Assembleia de Deus de 50, 40 anos atrás. Nós estamos numa situação de miséria e de penúria, espiritualmente falando. Quando eu falei no meu desejo de desmascarar o cara, alguém vai aparecer, o Espírito Santo falou comigo: Jesus falou assim, você não vai julgar ninguém, você não vai desmascarar ninguém, ele é cego, deixa outro cego guiar ele, eles vão cair na cova um dia. Jesus uma vez fez uma declaração sobre esse mesmíssimo assunto que eu estou falando. Até que um dia os discípulos chegaram a ele e falaram: mestre, você está ofendendo os fariseus com o teu ensino. Jesus então respondeu: deixe que os cegos guiem de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Mateus 15, 14. Então, quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu comecei a pregar assim, trazendo muitas palavras fortes durante meus anos de ministério anteriores, quando era mais jovem. Eu falei muito contra o falso, as tolices. Eu não estou recuando diante do que disse, eu estou apenas falando com os irmãos que eu combati algo que eu não era muito bem orientado pelo Espírito Santo, mas hoje o Espírito Santo tem me orientado. Jesus tem falado no meu coração, mas as coisas vão ficar tão ruins como era antes, e vai ficar cada ruim cada dia mais. Tantas coisas vai continuar ofendendo ao Senhor que você poderia facilmente ficar o tempo todo tentando apagar esses incêndios. Você não é chamado para ficar apagando incêndio de igrejas, de problemas, de heresias, de blasfêmias. Não. Jesus está dizendo aqui que não é nisso que nós temos que concentrar. Ele está nos dando uma palavra clara sobre qual deve ser o nosso propósito desses últimos dias. Entendeu, Luiz Carlos? O nosso propósito é restaurar os caídos. Preste atenção. O outro espírito que estava na casa de Simão era o espírito de perdão e de restauração. A Bíblia fala: e voltando-se para a mulher. Aqui eu vejo Jesus mostrando todo o nosso foco. O foco de Cristo era aquela mulher.
É aonde o nosso foco deve estar. Não na falsa religião. Não nos falsos mestres e mais nos pecadores, entendeu, irmão Liscar? Você ficar debatendo contra os falsos profetas, a falsa religião, a falsa pregação, você vai dando soco no ar. Não vai resolver nada. É isso que Jesus está falando aqui. O seu foco é a mulher pecadora e não Simão. Esquece Simão. Deixa Simão com os seus convidados da religião sentado na mesa. Vira o seu rosto para a mulher pecadora. O seu foco é aquela mulher que está ali chorando, pedindo perdão. Desviando o olhar de Simão e seus convidados, Jesus se volta para a mulher. Ele se volta para a mulher e diz: por isso eu te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Ela muito amou. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Você entendeu como que a história começa a mudar? Jesus está mostrando aqui que ele veio para favorecer e restaurar os que caíram. Jesus quer te favorecer, ele nunca vai querer acabar de te enterrar. Não. A religião, sim, ela quer te matar. Mas Jesus não. Os sem amigos, os derrubados pelo pecado. Ele está nos dizendo hoje: esse é o meu ministério. A mesma coisa Paulo fala também, quando diz que nós devemos concentrar e não devemos julgar os que caíram, mas buscar restaurar e remover delas as repreensões e censuras. Vocês estão entendendo? O fato é que ele fez disso o teste da verdadeira espiritualidade, a prontidão para restaurar. É isso que a igreja precisa hoje. Nós temos que restaurar aquele que caiu. Nós temos 44 milhões de desviados do Brasil, das igrejas. Prova que a igreja não está restaurando ninguém. Paulo está dizendo: se algum homem chegou a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Quando Paulo usa a palavra olhando por ti mesmo, Paulo está pedindo aos Gálatas para recordarem-se da própria necessidade que tiveram de misericórdia no passado. Você teve misericórdia no passado, exerça misericórdia agora. Em outras palavras, o que Cristo perdoa em vós, né? Qual acusação em teu passado a misericórdia removeu? Vamos? Deus cobriu esses pecados. Agora, veja todos os atos e pensamentos maus em sua vida diária, a sua própria necessidade da graça e do perdão contínuos de Cristo. É isto que Paulo está falando aqui. Oh, gente. O teólogo João Calvino, ele diz basicamente: o cristão que julga o pecado dos outros, sendo ele mesmo culpado, é como um criminoso condenado, o qual assenta a cadeira do juiz para condenar um outro. Daí Paulo traz a advertência: olhe por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Paulo, Luiz Carlos, obrigado, meu querido. Paulo, então, rapidamente acrescenta, dando uma instrução sobre o caminhar com Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ele não manda condenar o pecador.
leve a carga dele. Mas a igreja não quer levar a carga. Aleluia. A mensagem está boa. Qual é a lei de Cristo? Qual é? É o amor. É o novo mandamento. É o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Essa é a lei de Cristo. A verdade é que o pecado é a carga mais pesada do homem. Isso é o problema. Nós não podemos simplesmente fazer vistas grossas ou deixar passar o pecado dos outros. Mas há um modo de ajudar a sustentar os outros em suas cargas. É a correção branda, amorosa. Devemos restaurar os irmãos arrependidos com brandura e amor. Paulo, ele escreve a Timóteo sobre como tratar com que estão nos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Quando você lê as instruções de Paulo, levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, eu fico me perguntando, irmão Luiz, eu quero viver realmente agradando ao Senhor e cumprindo a sua palavra? As muitas maneiras pelas quais tenho tentado agradar a Deus. Eu tenho orado. Senhor, estou prostrando diante da tua presença, que eu chore quebrantado. Torna-me contrito, desnude o meu espírito. Não deixe que mornidão, alguma outra infecte a minha vida. Dê-me uma paixão maior pela tua palavra. Paixão. Precisamos ser apaixonados, precisamos ter paixão pela pregação, paixão para falar de Jesus para as pessoas. Todas essas coisas são boas, são bíblicas, fazem-nos sentir bem, pois estamos fazendo coisas que agradam a Deus. Mas Paulo diz, eis aqui o que o Senhor mais quer de nós. Vamos lá? Aqui está a sua palavra sobre como cumprir a lei de Cristo. Levai as cargas um dos outros. Restaure os que caíram. É isso aí. Eu não consigo tirar de mim estas palavras de Paulo. Elas me deixam perguntando, Senhor, como exatamente levar a carga de alguém? Não dá para eu levar o pecado do outro? Isso é obra unicamente de Cristo. Mas Jesus está me dizendo, ouça o que é isso que desejas. Isso deve ser algo, amados, que eu deveria saber o que é, mas não sei qual é a orientação. E sabe o que foi que o Espírito Santo falou para mim? Ele disse que eu deveria pedir que ele descobrisse todo o meu orgulho, a minha inveja, o meu ciúme, o meu hábito de julgar os outros e o meu zelo enganoso. Amado, você é santo? Isso é zelo enganoso. Zelo é enganoso. O Espírito Santo falou comigo, peça para mim o meu espírito de perdão, de contenção, de autodomínio. Ele disse, busque a Cristo, como a mulher pecadora buscou Jesus na casa de Simão. Quando a gente tem esse espírito dentro de nós, isso é como uma força magnética. Você vai atrair todos que precisam da misericórdia de Deus. O que atraiu aquela mulher ao espírito de compaixão de Jesus. Sabemos ser obra do Espírito Santo, atrair os pecadores a Cristo.
Peça a Deus, envia para mim uma pessoa necessitada, Senhor, necessita de perdão. Mas como que o Espírito Santo vai dirigir para você uma pessoa necessitada, sendo que você não tem um espírito de perdão? O grande evangelista John Wesley, ele foi um dos maiores evangelistas da história. Era um homem que pregava a milhares de pessoas em culto, ao ar livre, nas ruas, nos parques, nas prisões. Através dos seus ministérios, muitos foram levados a Cristo. Mas de repente uma disputa doutrinária surgiu entre alguns pregadores. O tema era: como que uma pessoa é santificada? E esses homens começaram a discutir doutrinas. Palavras fortes foram trocadas, com seguidores de ambos os lados, discutindo de um e o outro de outro jeito. Um seguidor de Whitefield foi até ele um dia e perguntou: nós vamos ver John Wesley no céu? Ele, na verdade, estava perguntando como que John Wesley podia ser salvo se prega um erro desses. Whitefield, que era um outro pregador, respondeu: não, veremos John Wesley no céu. Ele estará tão alto nas alturas, junto ao trono de Cristo, tão perto do Senhor, que não terá capacidade de vê-los. Paulo chama esse espírito de alargamento do coração. Ele o possuía em si mesmo. Ao escrever em Coríntios, Paulo tinha o seu coração alargado. Alargado tanto que ele tinha coração perdoador. E Paulo fala que ali em Corinto, quando ele escreve a carta para Coríntios 6 e 11, 2 Coríntios 6 e 11, a igreja diz que Paulo estava falando com dureza de coração. Então Paulo fala que abre-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração, para que eu quero amar mais vocês. Gente de Deus, deixa Deus alargar o teu coração hoje. Quando Deus alarga o seu coração, os limites, as barreiras são removidos. Você deixa de enxergar através de lentes estreitas e você começa a ver, aleluia, sem lentes. Você começa a ver pelo lado do Espírito Santo, aqueles que sofrem. Você começa a ser atraído, o seu espírito de compaixão, por meio da atração magnética do poder do Espírito Santo, e você se torna um crente perdoador. Então você possui suavidade no coração. Quando você vê pessoas que sofrem, quando vê um irmão ou irmã que tropeçou no pecado, que está tendo problema, que possa estar a caminho de um divórcio, você é capaz de dizer: o que está errado? Eles não precisam que alguém venha dizer a eles: vocês estão em adultério se vocês se separarem. Eles não precisam de alguém dizer que eles estão errados. Eles já sabem. O que Paulo diz é que tais pessoas que estão em sofrimento necessitam de restauração, do espírito de mansidão, de delicadeza. Eles precisam de um encontro com o Espírito Santo, que Jesus demonstrou na casa de Simão. Esse é o clamor do meu coração para os dias de hoje. Deus, remova toda a estreiteza do meu coração, alarga o meu coração. Eu quero o teu espírito de compaixão pelos que sofrem. Eu quero o teu espírito perdoador quando vejo alguém que caiu. O teu espírito de restauração para afastar deles acusações. Carregue exclusivamente do meu coração, Senhor, alarga minha capacidade de amar meus inimigos. Quando me aproximar de alguém que esteja em pecado, que eu não venha julgando, que pelo contrário, que eu possa permitir que as fontes de água que brotam em mim sejam o rio do amor divino para com eles. E que o amor
que lhes é mostrado faça acender dentro deles o amor pelos outros. Aleluia. Aleluia. Fontes de água que brota em mim, seja um rio do amor divino. Aquela pecadora, ela saiu dali perdoada. O vaso de alabastro. Não seja um Simão, seja pecadora hoje. Alarga o teu coração. Aprenda a perdoar sempre. Não importa quanto prejuízo você teve, irmão Luiz Carlos de Oliveira, perdoe. E vamos continuar perdoando. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo fale de melhor em cada coração. Que esta mensagem possa penetrar os limites da tua alma, os limites do teu coração. Aleluia. Agradeço a Ti, Jesus, porque o Senhor me deu uma mensagem que tocou os corações. Ao encerrar esta live, eu peço que o Senhor possa abençoar o irmão Luiz e todos que me acompanharam esta noite. No soberano nome de Jesus. Dá-nos uma semana de tranquilidade, de saúde e de paz. Abrace os irmãos por mim, Jesus. Cure os doentes, os aflitos e problemáticos. Em nome de Jesus. Abençoa minha família, me abençoa a minha saúde. Em nome de Jesus, Senhor. Me limpa por dentro. Tira todo espírito de julgamento, Senhor. Não me deixe ser juiz, porque ser juiz não é o meu direito, é o seu direito, Senhor. Não deixes que eu ultrapasse os limites da minha tenda. Dá-me um coração perdoador. Dá-me um coração cheio de compaixão e de misericórdia, Senhor. Eu vou sempre te louvar, em nome de Jesus. Aleluia. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou. Oh, que graça me mostrou, que amor me concedeu Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Um abraço para todos os irmãos do Face, do YouTube, todos. Que o Espírito Santo fale melhor por nós. Haroldo do Amaral, seja bem-vindo. A paz do Senhor.